A todos a paz do Senhor Jesus. O texto que nós vamos ler hoje se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 32, a partir do versículo 3, que diz assim: Quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido todo dia, pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim, meu orvalho é transformado em seca de verão. E eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, a psicologia, anos atrás, ela descobriu que para curar a alma do homem, para curar a alma de uma pessoa, ela precisa falar. Ela precisa se abrir, ela precisa colocar para fora. Mas Jesus, ele é antes da psicologia. Ele é antes da ciência. Ele mesmo já usava esse método. Porque ele pergunta para um coxo o que queres que te faça. Porque ele pergunta para um cego o que queres que te faça. Porque ele, já sabendo qual é a necessidade da pessoa, ele pergunta o que queres que te faça. Porque ele pergunta para aquela, no meio de uma multidão, diante da mulher do fluxo de sangue, quem me tocou? Se ele já sabia quem o havia tocado. É para que a pessoa fale. É para que a pessoa coloque para fora, muitas vezes, a sua necessidade, a sua angústia, o seu desespero, ou aquilo que está lhe causando dor, para que a sua alma ela seja curada. A palavra de Deus vai falar em Filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas com súplicas e ações de graça diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ele também vai falar para depositarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E também vai falar: orai sem cessar. Ou seja, aquela mulher do fluxo de sangue havia 12 anos sangrando. Ela já havia gastado tudo diante dos médicos e de outros que falaram para ela que ela poderia ser curada. E naquele tempo, a pessoa ficava isolada, a mulher ficava isolada, porque era chamado de um período imundo. Ou seja, quantos anos ela está sendo chamada de imunda? Há quantos anos ela está sendo rejeitada? Há quantos anos ela está sendo apontada? Há quantos anos estão dizendo que ela está no pecado, que ela está no erro, por isso que isso não é curado, por isso que isso não passa? Porque o problema é que ela estava no corpo, ela também estava na mente. Ela estava com um problema no corpo e estava com um problema na mente. Então Jesus pergunta: quem me tocou? Para que ela fale, para que ela coloque para fora, para que ela se expresse, para que ela verdadeiramente confesse ao Senhor: fui eu que te toquei. Essa é a minha necessidade, essa é a minha condição. Eu sou uma mulher imunda, eu sou uma mulher isolada da sociedade, eu sou uma mulher que tem sido apontada, eu sou uma mulher que tem sido ridicularizada, eu sou uma pessoa à margem da sociedade, considerada um erro, considerada imunda. E hoje quantos estão muitas vezes sem cura, sem libertação, sem transformação, porque não confessam ao Senhor o seu pecado, porque não confessam ao Senhor a sua necessidade. Para que ele vai perguntar para um cego: o que queres que te faça? Porque o cego fala: eu quero ver a tu, não só agora homens, eu não quero ver só objetos, só pessoas, eu quero ver a tua glória. E muitas vezes nós estamos trancados dentro de nós mesmos, porque Satanás também faz isso. Porque muitas vezes tu errou, falhou, mas tem medo muitas vezes de ser acusado, de ser apontado, de ser julgado. Porque o pecado era bebida, agora o pecado é droga, e agora o pecado é esse, o pecado é aquele, e vai aumentando porque você não confessa, porque você não põe para fora, porque você não expressa a sua necessidade de libertação, de perdão e de mudança,
porque você tem medo do que os outros vão dizer, mas há um hoje diante de ti, diante de nós, que não está aqui para te apontar, para te julgar, mas está aqui hoje para ouvir as tuas orações, para ouvir as tuas súplicas, para enxugar as tuas lágrimas, que te conhece, mas ele só quer que você fale. Ele te conhece, mas ele só quer que você abra o seu coração. Como nós lemos no Salmo agora, quando eu mantive o silêncio, os meus ossos se envelheceram. Quando a pessoa não fala, quando a pessoa não se expressa diante de Deus, ou diante muitas vezes de alguém que ela confie diante de Deus, buscando um conselho, o arrependimento, os seus ossos envelhecem. Há doenças, por isso que a maior parte das doenças hoje são psicossomáticas. É a depressão que daqui a pouco vira um câncer, que daqui a pouco vira uma esquizofrenia, que daqui a pouco vira outra coisa. É a falta de perdão, que muitas vezes vai virar também doenças. É o estresse que vira gastrite, pior uma doença de Crohn ou outra coisa. Uma coisa e um abismo vai puxando outro abismo porque você simplesmente não confessa. Porque você simplesmente não abre o teu coração. Porque você simplesmente não coloca para fora que durante anos está dentro de ti. E você acha que a culpa é sua, que você é errado. Mas o Senhor queria que aquela mulher falasse. O Senhor queria que o cego falasse. O Senhor queria que o coxo falasse. Ele quer que o pecador fale. Qual é o pecado, qual é o erro, para que ele conserte, para que ele demonstre amor. Ele quer trocar o teu jugo de desgraça pelo jugo dele de paz. Ele quer trocar o teu jugo de dor pelo o teu jugo de dor pelo jugo dele de alegria. Ele quer trocar o teu jugo de depressão pelo teu jugo de rejúbilo diante dele. Ele quer trocar a tua decepção por uma verdadeira alegria diante dele. E Davi vai falar, os meus ossos se envelheceram, eu fiquei doente enquanto eu não falei. Eu estava doente, eu estava enfermo, cada vez mais enfermo, enquanto eu não confessei o meu pecado, o meu erro diante do Senhor. E até quando nós vamos ficar nos trancando? Porque o diabo quer te trancar, te apontar e acusa na sua mente que você não tem perdão, que não tem jeito para você, que você vai morrer assim e que acabou. Mas o Senhor hoje quer que você dobre o seu joelho. A palavra do Senhor vai falar que para nós entrarmos dentro do nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Deus que em secreto vai ouvir, mas publicamente vai nos recompensar. Há uma recompensa para a tua confissão, há uma recompensa para o teu arrependimento, há uma recompensa para o teu relacionamento com Deus. Confesse ao Senhor. Ore a Deus. Qual é o teu pecado? Qual é a tua necessidade? O que você precisa? E o que você precisa mudar, o que você precisa abandonar, mas não consegue, o que você precisa deixar, mas não consegue deixar de ser. Muitas vezes você precisa deixar de ser. Você precisa abandonar o seu velho eu, a sua velha criatura. E você não consegue. Você precisa abandonar os vícios, mas não consegue. Precisa abandonar a pornografia, mas não consegue. Precisa abandonar o adultério, mas não consegue. Precisa abandonar as velhas práticas, mas não consegue. Confesse a Ele. Ele está pronto para te rejuvenescer. Ele está pronto para te revigorar e para te dar paz. Que Deus nos abençoe.